muitas mulheres ainda têm dificuldades em exercer cargos políticos. Tal fato ocorre em virtude do contexto histórico, já que a presença feminina sempre foi minoria no cenário político, como veremos nesse vídeo. No último sábado foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e o Jornal da Justiça vai mostrar agora a trajetória delas na política brasileira, desde a conquista do direito do voto até a ocupação de cargos de chefia nos poderes do Estado. Elas são maioria na população e no eleitorado brasileiro, mas na política ainda são minoria. Mesmo assim, as mulheres já conquistaram o respeito dos eleitores. A mulher agrega um outro olhar que às vezes o homem não tem, né? A mulher consegue ter uma amplitude maior dos impactos das decisões que têm que ser tomadas, né? Eu acho que é um desafio para nós e para mostrarmos para os homens que somos tão competentes quanto. Em janeiro de 1929, Luísa Alzira Soriano Teixeira foi eleita a primeira prefeita no Brasil e na América Latina. Ela assumiu a prefeitura de Lages, no Rio Grande do Norte, com 60% dos votos. Uma lei estadual de 1927 permitiu que as mulheres votassem e fossem votadas. Mas no resto do país, esse direito só foi conquistado em 1932, com o primeiro Código Eleitoral e colocado em prática no ano seguinte, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. A médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada federal. Mas naquela época, o voto era permitido apenas para as mulheres que tinham uma profissão remunerada, o que só mudou com o Código de 1965, que está em vigor até hoje. Mas chegar a essa realidade não foi nada fácil. Foram anos de lutas e conquistas para garantir o direito de votar e ser votada. Com a entrada em vigor da Lei das Eleições em 97, as mulheres tiveram garantia de participação nas vagas dos partidos ou coligações. A legislação eleitoral buscou assegurar a participação das mulheres na política de uma forma mais impositiva, ao trazer no seu dispositivo, no artigo 10, a faculdade dos partidos políticos assegurarem a participação de 30% das mulheres no legislativo. Posteriormente, em 2009, com a mini-reforma eleitoral, essa faculdade passou a se tornar uma obrigatoriedade. Foi uma obrigação para que os partidos ocupassem pelo menos 30% das suas candidaturas, dos seus candidatos, fossem mulheres. Atualmente são 2 governadoras, 9 senadoras, 45 deputadas federais e 138 deputadas estaduais. Nas últimas eleições municipais, chegaram ao cargo 657 prefeitas e 7.630 vereadoras. Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente da República. No Judiciário, a ministra Ellen Grace foi a primeira a ocupar a presidência do Supremo Tribunal Federal em 2006. Em 2012, a ministra Carmen Lúcia se tornou a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Nas últimas eleições municipais, no ano de 2012, pela primeira vez, um tribunal superior teve a sua maioria ocupada por mulheres. Nós tivemos um tribunal composto por 7 ministros, dos quais 4 eram mulheres. Atualmente, o quadro efetivo de ministros do TSE conta com 2 mulheres, as ministras Laurita Vaz e Luciana Lócio. No que se depende do concurso público, se nós verificarmos, e eu digo no tocante à minha área, que é a área jurídica, concurso para o Ministério Público, concurso para a Defensoria Pública, para a Advocacia da União, para a magistratura, nós verificamos que elas despontam e estão assumindo cargos na magistratura via o mérito. Por que não na política? Vamos agora entrevistar a professora Dina Ferraz, professora do curso de Direito do Uninova, sobre os direitos das mulheres na política. Professora, até o início do século XX, o voto na quase totalidade dos países era um direito exclusivo dos homens, especialmente de homens ricos, no cenário de grandes transformações do século XX. Como se deu a mobilização feminina para a participação política? Em outras palavras, como surgiu o sufrágio feminino? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite para a entrevista
e acho extremamente importante analisar esse tema. Bem, quanto ao sufrágio feminino, é importante salientar que foi uma luta de décadas por parte das mulheres pelo mundo todo. Inclusive, a gente vê um filme chamado As Sufragistas, que trata bem sobre essa luta das mulheres pelo direito de voto na Inglaterra. Mas é importante destacar que essa luta também teve no Brasil. Nós tivemos várias sufragistas pelo Brasil todo a partir do século XX. E isso se deve pelo fato da cultura machista no mundo todo, e também no Brasil, em que o voto era um direito somente dos homens, e isso deixava a mulher aleijada da participação da vida política na sociedade. Sem direito de voto e de ser votada, a mulher também não podia lutar pelos seus direitos, e isso era extremamente prejudicial para as conquistas das mulheres na sociedade brasileira. A Lei número 9.504, que estabelece as normas para as eleições, estipula que todo partido deve ter, no mínimo, 30% de candidaturas mulheres para disputar as eleições. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, essa lei foi criada exatamente para tentar diminuir essas desigualdades que há na competição de cargos políticos entre homens e mulheres. Exatamente como eu falei anteriormente, como elas não conseguem ter as mesmas condições na luta pelos cargos políticos, porque elas acumulam outras atividades, essa lei visa possibilitar à mulher que ela tenha dentro dos partidos mais espaços para galgar cargos políticos. Professora, na sua opinião, a senhora acha que realmente há necessidade dessa lei? Bem, o ideal é que não houvesse essa necessidade, que as mulheres e os homens competissem em pé de igualdade. Mas na prática as coisas não funcionam bem assim. Por quê? Porque no espaço do ambiente doméstico e familiar, os homens ainda não têm a mesma participação e as responsabilidades que as mulheres. Então elas acumulam muitas tarefas, o que dificultam que elas tenham as mesmas condições de igualdade para lutar na carreira política. Porque ocupar cargo político exige que você seja uma pessoa pública. E ser uma pessoa pública significa que você vai ter menos tempo para a vida privada. E como conciliar isso com a vida de mãe, mulher, filha e esposa? Então, eu acho, no meu entender, que a criação dessa lei visa exatamente diminuir as desigualdades entre homens e mulheres na luta por espaços na carreira política. Segundo os dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, as mulheres que correspondem a 52,5% do eleitorado do país representam apenas 32% das inscrições para concorrer a um cargo eletivo nas eleições gerais de 2018. Com isso, a participação delas, que já era menor que as dos homens entre as candidaturas apresentadas, cai ainda um pouco mais para 31%. A que se pode atribuir esse declínio? Isso é reflexo exatamente das condições que a mulher enfrenta na sociedade brasileira. Como ela entrou mais tarde na política, consequentemente ela demorou mais a poder galgar espaços dentro do espaço político. E também se deve ao fato da mulher acumular, além da tarefa profissional, as problemáticas da esfera doméstica. Muitas mulheres têm dificuldade de se dedicar somente ao espaço político como homem. Por quê? Porque ela acumula outras atividades como mãe, como filha e como esposa. E isso inviabiliza a dedicação dela à carreira política. E por conta disso, a gente ainda vê um número ainda pequeno de mulheres no espaço da política, como vereadora, como deputada, como governadora. Tanto que no Brasil, até agora, nós só tivemos uma presidenta, que foi a Dilma Rousseff. E isso mostra de forma cabal e concreta a dificuldade que a mulher ainda tem de acumular esse espaço doméstico e a carreira política. Agora, para finalizar,
Professora, a senhora acha que na política a maior participação das mulheres traria melhores condições para o desenvolvimento do Brasil? Bem, no meu entender, sim. Por quê? Como você falou na primeira questão, hoje as mulheres são maioria como votantes no Brasil. Então, a mulher, tendo mais espaço na carreira política, ela pode representar não só o gênero feminino, mas também trazer melhores conquistas para a sociedade brasileira. E a gente já teve demonstrações concretas de espaços na política ocupados por mulheres bem-sucedidas. Por quê? Porque as mulheres trabalham melhor a organização, a afetividade, elas são mais humanistas e, consequentemente, elas desenvolvem de forma muito efetiva o lado político e organizacional da sociedade. Então, eu espero e desejo que as mulheres tenham mais espaços no mundo político e possam atuar e demonstrar as competências que ela tem para a sociedade brasileira. Meu nome é Celina Tourinho. A primeira pergunta, se eu me senti bem acolhida pelo partido. Fui bem acolhida. Os partidos têm que ter um número representativo para as mulheres. Alguns partidos colocam o nome das mulheres e a gente já viu históricos que nem ela mesma vota nela, ou seja, colocam para cumprir esse número, mas eu tive a experiência de ter tido apoio dos representantes do partido e inclusive de toda a bancada. Eu me senti acolhida, apenas algumas dificuldades que houveram na caminhada. Então, se as mulheres têm a participação ativa na política, a gente sabe que há menos de 100 anos que a primeira mulher votou. E, por coincidência, o mesmo nome que eu, professora Celina Guimarães, ela teve a primeira oportunidade em 1927 a votar. E hoje a gente vê algumas mulheres, como eu, que tentam ingressar na política. E, primeiro, a gente tem a dificuldade da própria organização. Nós somos mãe, esposa, temos negócios, temos projetos. Então, quando a gente decide entrar na política, nós decidimos um preço bem alto. Sabemos que quem, como eu, vou falar por mim, entrei com uma ideologia de fazer acontecer alguns projetos na nossa cidade. Mas, na caminhada, a gente sente que o apoio das próprias mulheres em sala de aula, nas palestras que eu dou, quando isso é pertinente, eu cito essa experiência de que a confiança dada a um candidato homem já é bem diferente do que a confiança para uma candidata mulher. Eu senti, espero que cada dia mais nós nos tornemos confiantes.